legal estar aqui de novo, né? Para quem não assistiu ano passado, nós fizemos aqui um especial falando dos autores e livros de Saídas do Corpo. Aí eu fui contando a história de cada um, o ano que saiu o livro, né, a abordagem, para dar uma visão de conjunto, né? E naquela ocasião, a gente deixou no ar, podemos fazer um assim, mas com livros da área do ocultismo. E são muitos livros, né? Aí a gente marcou para hoje, para fazer isso. E eu e o Fael, quando estávamos aqui escolhendo na biblioteca aqui dos estúdios do Consciência Próspera, a gente foi pegando outros livros assim para dar algo um pouquinho além do tema do ocultismo. E tem tanto material que a gente pode fazer uma parte 2 mais para frente com outros autores que não estão aqui, porque um programa só não dá para falar de tantos livros bons, né? Tá faltando aqui, Fael, nos que a gente escolheu hoje, Elifas Levi, Stanislas de Guaita, Papi, Edward Layton. Cara, tem vários autores excepcionais para a gente falar. O Corpus Hermético, clássico lá da Grécia. Mas vamos pegar esses aí um pouco mais acessíveis hoje. Se o pessoal quiser deixar nos comentários que quer uma outra parte, a gente pode aprofundar. Vamos sim, eu tenho certeza que o pessoal vai querer. Só esses livros aqui, que só não, né? São tantos, já dá para a pessoa ter uma vastidão de estudos, né? Eu acho que isso é super importante. E a gente vai começar falando do termo iniciação, porque esse assunto envolve a iniciação. Sim. Só que a gente tem, né, hoje diversos tipos de interpretação. Então, Wagner, na sua ótica, né, dentro dos seus estudos, o que seria o termo iniciação dentro da questão mais antiga, né? Tá, clássica. O termo iniciação vem da velha Grécia. Acontece que há relatos históricos do Platão e o Pitágoras viajando cada um 2 vezes para o Antigo Egito. Então, segundo, vamos dizer, fragmentos da área ocultista, ambos receberam a iniciação clássica do Antigo Egito e trouxeram para a Grécia e implantaram a iniciação, só que com o contexto grego, que era muito artístico, cultural. Então, a iniciação grega, ela tinha os valores das iniciações antigas, mas adaptada ao contexto grego. Como a Grécia teve uma influência muito grande no mundo ocidental, a literatura ocultista clássica ou hermética está baseada na nomenclatura grega. Então, na Grécia Antiga, se falava do neófito, calouro ou caloura, que é a pessoa que se interessa por uma temática espiritual e que gostaria de entrar num dos templos iniciáticos de outrora, porque a temática espiritual não era estudada em aberta. Fael, para o contexto da época, a espiritualidade era a coisa mais profunda que existia. Então, qual era o parâmetro? Não se pode entregar tal profundidade para quem for raso, não vai aguentar tal profundidade, ou enlouquece, ou perverte os valores elevados com caráter ruim. Então, criaram um sistema de provas para que cada pessoa interessada na temática espiritual que se submetesse a essas provas, chamadas por então de iniciação. Se a pessoa passasse pelas provas para provar têmpera e profundidade, Fael, como é que você vai imaginar um iniciado com medo do invisível? Quer dizer, se ele não rompeu essa barreira, não levantou o véu do mistério e encarou de frente o plano espiritual, né, como é que ele vai poder falar de algo espiritual se por dentro ele tem medo? Então, haviam testes para testar a têmpera do candidato, o que ele estava disposto a fazer para aprofundar o grande mistério, né, o grande arcano, no caso. Como é que se falava? Levantar o véu de Ísis, né? Quer dizer, o véu da ignorância para você ver a verdade. Uma pessoa com medo, ela não sabe o que tem do outro lado do véu. Então, ela não levanta o véu, porque ela tem medo do desconhecido. Quando você estuda, aprofunda e levanta o véu, ele já é conhecido. Então, o que era sobrenatural vai se tornando natural. Então, a iniciação era o conjunto de provas para testar se esse candidato tinha força para vencer a si mesmo e levantar o véu do mistério. Se ele passasse nessas provas, seria então iniciado grau a grau dentro desses arcanos até um dia chegar a se tornar mestre, pronto agora para iniciar um outro calouro depois de tantos anos. E esse mestre iniciador ganhou o nome de hierofante. Acontece que a expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro. Para dentro de onde? Dentro do templo.
onde alguém já realizado vai iniciar a você. Então, ini, vá para dentro. Fael, depois de anos de iniciação, né, o que a pessoa descobre? Que o verdadeiro templo no coração, o verdadeiro ini é ir e se autoconhecer e vencer a si mesmo. Daí as expressões iniciáticas que nós ganhamos aqui no Ocidente a partir dessa releitura grega, que, na verdade, tinha o aspecto grego, mas parte dela tinha sido iniciada no Velho Egito, onde não havia nomenclatura grega. Porém, o Antigo Egito era tão fechado, tão secreto, que a nomenclatura que eles usavam lá ficou eclipsada no mistério daquela época. E nós ganhamos essa nomenclatura a partir dos gregos. Daí se falar de neófito, iniciação, então, para estudar esses temas, só dentro dos templos. O tempo passou, séculos foram se sucedendo. Na época da Inquisição, aqueles anos horríveis na Europa de ignorância, onde o poder temporal, religioso e político era um só e mandava matar adversários na fogueira acusados de bruxaria. Muitos médiuns e paranormais foram queimados. Tá? Eu sempre defendo o seguinte: homens podem usar a religião para assassinar outros, não é culpa da religião. E o cristão de hoje não tem culpa dessa barbárie que foram os anos da Inquisição. É só para contextualizar, para ser bem justo, mas o que eu estou falando é história, não é opinião. Então, nessa época da Inquisição, os ocultistas ficaram mais herméticos ainda pelo risco que teriam de vida se ostentasse aquilo em aberto. Passa essa época, século XVII, as fogueiras vão acabando, vai surgir no Newton, Descartes, e a ciência vai ampliando, e aí a Europa entra num novo ciclo, até chegar no século XIX, onde você começa a ter uma abertura, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a doutrina espírita, que trazia em aberto temas que outrora eram abordados só hermeticamente. Vida após a morte, reencarnação, lei de causa e efeito, e tantos temas que o Espiritismo trouxe com a abordagem espírita, que era diferente da abordagem hermética. Eu estou colocando, abriu a temática espiritual. Não estou dizendo que o hermetismo foi aberto pelo Espiritismo, mas o Espiritismo democratizou a informação. Se você olhar do século XVIII para trás, você não achava um livro de vida após a morte em aberto nas livrarias da Europa. Então, o Espiritismo trouxe essa abertura. Em 1875, a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott fundaram a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, depois foi para Londres, depois para a Ádia, na Índia. E a teosofia também trouxe uma abertura muito grande, porque passou a falar de chakras, corpo mental, karma e outros temas que a Blavatsky tinha trazido do Oriente, numa mescla de budismo, hinduísmo, ocultismo e espiritualismo moderno, né? E chamou de teosofia. 1882, surge na Inglaterra Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, onde, pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas da época se junta para estudar os chamados fenômenos parapsíquicos. Tudo isso vai criando uma abertura enorme. Então, estou colocando dados históricos numa corrente de tempo que vem Egito, Grécia, até chegar aqui. E eu não estou considerando o lado oriental, eu estou pegando a vertente ocultista ocidental. O lado oriental, você tem o taoísmo na China, as diversas áreas do hinduísmo, como o yoga, o Vedanta e o Samkhya, as áreas do budismo. Eu não estou entrando na parte oriental para a gente ficar focado nos autores ocidentais. E aí chega o século XX, a coisa se abre, final do século XX, a internet, que acaba abrindo mais ainda, e hoje nós temos podcasts, programas em aberto que falam dessa temática que séculos atrás era altamente secreta. E por falar nisso, né, a gente tem um primeiro livro que é bem interessante aqui, e tem uma questão que eu queria colocar com base nesse livro. Existe hoje uma grande dificuldade, principalmente das pessoas que são mais ortodoxas, dogmáticas, de entenderem que grandes nomes, a exemplo de Jesus, né, Krishna, outros nomes que a gente vai falar ali, foram iniciados em algo. As pessoas acreditam que é óbvio. Plasmou pronto. Ninguém surge pronto, isso é antinatural. E mesmo um grande ser com potencial enorme, quando ele encaixa no corpo, o corpo tem a limitação do plano físico. O cara não vai voar, não vai atravessar a parede com o corpo humano. Então, eles estão limitados, tem que ir ao banheiro, tem que se alimentar. Porém, o nível de consciência deles é que é o diferencial, né?
Então, obviamente, que em algum ponto esses grandes mestres trocaram ou somaram informação com o que tinha na época, que era o paralelo mais próximo daquilo que eles vieram fazer. Jesus, dos 17 aos 30, é um mistério. Você já viu quantas especulações foram feitas sobre esse período de 17 a 30 anos de Jesus. Uns dizem que ele foi parar no Egito, outros dizem até que ele foi para a Índia. Eu não sei. Eu só sei que um cara do nível de Jesus, entre 17 e 30, ele provavelmente ainda estava formando o corpo dele de adulto. E provavelmente ele deve ter entrado em contato, isso não em aberto, porque esses grupos eram fechados. Provavelmente ele entrou em contato. O mais certo, os essênios, na área do Oriente Médio, isso aí me parece óbvio. Porém, é a opinião pessoal minha, a parte do Egito é possível. Agora, já extrapolar para a Índia, Tibete, já é, e eu não posso afirmar nada, ninguém pode afirmar. Mas é certo que um grande mestre, ao descer na Terra, a presença dele é detectada por grupos que operam sem serem vistos. E eles, em algum momento, vão travar contato. Isso me parece uma coisa óbvia. Seja para Krishna na Índia, Jesus aqui, o Siddhartha Gautama, um pouco diferente no contexto budista, que é o contexto dele, mas Jesus e Krishna, com certeza, Krishna teve contato com os rishis da velha Índia, que se inspiravam com ele também. E é provável que aqueles iniciados do Velho Egito, ao ver Jesus, falam, cara, esse cara aí, puxa, vamos ver o que ele soma aqui com a gente. Isso me parece intercâmbio, não tem nada a ver com o trabalho deles. Religiosos mais ortodoxos vão achar que o cara é deles. Nenhum mestre é de doutrina nenhuma da Terra. Jesus não era cristão. Cristianismo não existia enquanto corpo doutrinário. Jesus anterior, parte, formam o conjunto baseado nos 4 evangelhos. Se você olhar, Buda não era budista, que o budismo não existia. Então, grandes mestres pertencem ao Eterno, que os envia para ajudar os homens.